Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do IBS. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, e hoje nós vamos falar sobre as principais práticas seguras para a prevenção de lesão por pressão em UTIs. Um tema muito atual, até porque estamos vivendo aí uma pandemia de Covid, onde o paciente crítico hoje fica muito mais em posição de pronação e, obviamente, os casos de lesão por pressão aumentaram, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então a gente precisa realmente abordar a questão do paciente crítico, sua relação com lesão por pressão, a relação com a pandemia e, enfim, a gente vai estar trazendo aqui a Maíra para conversar com a gente e também a Elaine Costa, que é lá da Smith Nifel, que trabalha no projeto Closer to Zero. Bem, peraí que eu vou mandar aqui para a Maíra. Vou pedir para a Elaine assim. A Elaine, acabei de ver que ela já está aqui. Vamos ver se a Elaine também consigo fazer com que ela entre. Muito bem. Olá, Maíra, tudo bom? Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos ver se eu consigo colocar a Elaine junto aqui com a gente. Deu certo? Tudo bom, meninas? Joia. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa live. É um prazer tê-las aqui conosco. Enfim, a gente vai falar sobre práticas seguras de prevenção de lesão por pressão em pacientes críticos de UTI. Um tema extremamente relevante, como eu estava falando, pela atual circunstância aí da pandemia, pela questão da pronação, que está cada vez mais incidente, né, em todo o mundo. Então, é um tema de altíssima relevância. Vou apresentar, então, vocês. A Elaine Costa, ela é gerente de marketing da Smith Nifel e é responsável pelo programa Closer to Zero, que já está aí vigente há algum tempinho e com muito sucesso. A enfermeira Maíra Nascimento, seja bem-vinda. Ela é enfermeira da UTI do Hospital Vivale e foi uma das responsáveis pela implantação da certificação em lesão por pressão do programa Closer to Zero, com bastante aí efetividade e, enfim, a organização aprendeu bastante, nós também aprendemos bastante com vocês. Bom, então a gente vai falar desse tema aqui, como eu falei, é de extrema relevância. Vou pedir primariamente para a Elaine contar um pouquinho para a gente o que é o programa Closer to Zero, como isso surgiu, né? A ideia, eu sei que a Smith Nifel hoje está em mais de 100 países, né? Uma empresa aí centenária, de muita relevância, muita credibilidade, tem bastante ênfase não só em tratamento e prevenção de lesões por pressão, mas em toda a parte de traumatologia, medicina do esporte, enfim. Queria então que a Elaine contasse um pouquinho para a gente o que é o programa Closer to Zero. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de a gente falar desse programa que era inicialmente um projeto muito especial, muito querido, e contar aí principalmente com a presença da Maíra, que foi lindo de ver o trabalho do Vivale nesse processo e fazer o projeto acontecer. Porque a gente costuma falar que o papel aceita tudo, né? E você tirar do papel e levar isso para a realidade, eu confesso que eu me emocionei muito quando eu vi o resultado final e o empenho de toda a equipe assim, colaborando e comprometida com todo o processo e com toda essa transformação. Foi muito bonito realmente de ver. O programa Closer to Zero, ele nasceu de um desejo a nível mundial por parte da Smith Nifel, que se chama Closer to Zero. Essa marca Closer to Zero, que é patenteada pela Smith, inclusive, ela tem como desejo levar a próximo de zero todos os eventos adversos que principalmente podem ser evitados. Como, por exemplo, complicações em úlcera venosa, complicações em infecção para o sítio cirúrgico e, obviamente, para a lesão por pressão. Como no Brasil a gente sabe que a lesão por pressão ela vem aumentando muito a incidência, e isso antes de história de pandemia, porque o programa Closer to Zero ele nasceu em agosto de 2018. E praticamente, se não me engano, em setembro fechamos a parceria com o IBS, que foi fundamental nesse processo, porque a Smith Nifel não é uma empresa certificadora, acreditadora, a gente não entende absolutamente nada desse riscado, nada. Não faz parte do nosso escopo de trabalho. O nosso escopo de trabalho é desenvolver tecnologias inovadoras
E a partir daí, obviamente, treinar, implantar isso nos serviços, educar os profissionais de saúde, colaborar para o entendimento de todas essas tecnologias. Mas certificação não é o nosso papel, não é o nosso trabalho. E por isso a gente buscou uma empresa que tem toda essa credibilidade, não só no Brasil, mas também a nível internacional, que abraçasse esse projeto. Deu uma falhinha. Vamos ver se ela está voltando. Um gestor que dissesse interesse e não quer levar toda essa mudança para dentro do serviço, porque, obviamente, os hospitais que estão acostumados com a cultura de certificação sabem que tem que haver mudanças de rotinas, aprimoramento de processos, e isso não acontece da noite para o dia. Né? Isso é todo um processo, de fato, que dependendo de algumas regiões, alguns hospitais, ela pode ser rápida ou pode ser mais demorada por conta da quantidade de alterações que precisam ser feitas. Então, tudo depende do nível de maturidade da instituição. E eu achei fantástico o percurso que o Hospital Vivale percorreu aí durante o projeto, durante o programa Closer to Zero. Muito bom. Bom, aí isso já tem aí uma trajetória, a gente já se consolidou aí como, né, a principal referência, enfim, né, o programa Closer to Zero se consolidou como a principal referência em boas práticas de lesão por pressão. Então, independente do processo de certificação, o manual ele é quase uma bíblia de lesão por pressão, onde a gente aborda, né, as questões não só de prevenção, mas de tratamento também, as questões relacionadas a algumas áreas muito importantes, como centro cirúrgico, UTI, a questão da pediatria, a questão de populações especiais, por exemplo, como paciente paraplégico, tetraplégico, paciente neonato. Nossa, várias, né? Várias populações são muito importantes no sentido da gente gerenciar esse risco muito mais do que uma população comum. Né? Então, tudo isso foi abordado com muito carinho aí pelo comitê científico que desenvolveu esse material. E aí, hoje a gente vem justamente abordar um desses temas, que é o paciente de UTI. O paciente de UTI hoje é um paciente extremamente importante, não só pela questão da pandemia, que falamos, a questão da pronação, mas também porque é um paciente hemodinamicamente instável, é um paciente que a sua própria condição clínica muitas vezes traz a vasoconstrição e a possibilidade aí de não estar... aliás, dessa condição clínica estar impactando na própria lesão de pressão, questão de uso de medicamentos, que também, muitos deles são vasoconstritores, enfim, são vários aspectos clínicos que corroboram para que esse paciente acabe tendo um risco maior de desenvolver lesão por pressão. Aí queria, então, que a Maíra contasse para a gente, Maíra, como é que foi esse desafio? Então, assim, o seu presente nesse programa era desenvolver essas boas práticas para o paciente de UTI. Como é que foi esse desafio? Conta para a gente. Sim, olha, já falei boa noite para a Alexia e para a Elane um pouquinho mais cedo. Quero agradecer a todo mundo que está na live. Obrigada, porque é um assunto bem legal mesmo. Antes de começar a falar, eu queria agradecer ao meu gerente, o Vanderlei, que deu essa oportunidade. Foi a minha primeira oportunidade de participar de um processo de implantação de alguma coisa, que eu fiz tudo do começo ao fim e dei muita opinião, isso está errado, isso está. Contei muito com a ajuda da minha colega, que eu tenho com a Aurora. Eu falei, eu tenho pouca experiência de gestão, assim vai, assim não vai. Erramos no meio do caminho, tivemos que ver com tudo. Eu acho que o nome é bem sugestivo, Closer to Zero, me trouxe para mim uma visão que a gente não tinha sobre lesão por pressão. Tudo que a gente entende que aparece em lesão no hospital é lesão por pressão. E nem sempre é. A gente tem que aprender a diferenciar a lesão de pele, né? A gente precisou trabalhar com uma equipe multi. A gente começou a entender que não dependia só da gente.
a ver um grau assim, esse paciente eu fiz tudo para evitar. Por que é que eu levei? E aí esse nome Closer to Zero ficou batendo na minha cabeça. E eu levei isso. E assim, mudar a mentalidade, eu acho que é a pior que tem. Porque nós nunca fomos uma UTI super intensiva. Nós nunca tivemos muita lesão, né? E o Covid trouxe a gente. Primeiro, com uma das escalas de avaliação de risco que a gente usa é o Braden. O nosso Braden foi de leve e moderado para intensivo, elevado e muito elevado, muito rápido. A quantidade de paciente acamado, os pacientes de Covid, por conta de não alcançar a meta calórica, meta proteica, tentar lateralizar o pulmão de um lado para o outro. Uma questão super difícil para a gente também. A gente ainda tem que lidar com a parte médica que fala, eu não quero que vire. Doutor, não é bem assim. Então, você tem que se impor algumas vezes. Eu falo, por que não posso virar? Né? Então, foi uma caminhada difícil. Eu e toda dormimos com o manualzinho do lado, assim. Confesso que eu não entendi muita coisa ainda. Tem coisa que eu fico, nossa, será que isso está certo? Mas nós saímos do zero, como disse, e hoje a gente tem uma gama de realmente, se parar para pensar, dá muito orgulho. Mas é um trabalho de formiguinha. Pegam aqui, ensina a usar um Cavillon, pega outro ali, ensina como é que pode. Vamos deixar que tem fralda, a equipe não aceita porque não está acostumada. A mudança de mentalidade foi o fator importante para a gente alcançar. Na verdade, nesse quase um ano, né, que vocês trabalharam com o manual, muita coisa foi implementada, muitos planos de ação, né? A gente que fez o diagnóstico e depois fez a certificação, e na verdade neste meio não tivemos nenhum contato com vocês, até pela questão da imparcialidade. Nossa equipe conseguiu visualizar realmente a evolução, e hoje eu falo assim, gente, sem nenhum medo de errar. Hoje o Hospital Vivale é referência nacional e eu diria que talvez na América Latina em prevenção e tratamento de lesão por pressão, sem dúvida alguma. Eu me lembro que eu fiz... você pode falar você, né? Você participou da primeira reunião que eu participei. Já não foi a primeira que estava tudo ruim. Foi uma que a gente já estava mais encaminhada. E eu falei assim, olha, eu não sei muito, mas eu já gosto da prevenção. É isso que eu quero fazer. E no final, quem se beneficia é o paciente. Isso é o mais importante. A gente fica feliz pela questão mercadológica, pela emoção de vocês serem os primeiros, mas mais importante do que isso, quantos e quantos casos, não só de eventos adversos nós evitamos, mas inclusive de óbitos, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que lembrar. A lesão por pressão leva a óbitos, sim. Sim, e não é incomum hoje. Eu sou parte do comitê científico do IBS, né, já há alguns anos, e nós somos, como comitê, responsáveis por avaliar todas as notificações que chegam para nós de eventos adversos dos nossos clientes acreditados. E existe uma incidência muito grande de lesão por pressão, obviamente de 1 ano e meio para cá, porque será, né? Obviamente a questão da Covid está impactando, mas a questão relacionada a eventos adversos graves, e inclusive de vez em quando até óbitos relacionados à lesão por pressão, é real. Isso não está só aqui, se a gente for olhar os dados da Anvisa, dados internacionais, ainda colocam lesão por pressão como um dos top 5 motivos aí de eventos adversos graves e óbitos relacionados à segurança do paciente. E às vezes a gente ainda subjuga esse tema, a gente costuma dar muita ênfase, né, para as questões mais pontuais como medicação, gerenciamento de riscos de queda, e a lesão por pressão acaba ficando um pouquinho esquecida nos hospitais como algo realmente importante. As pessoas têm que entender isso como altamente relevante. Vocês, nessa caminhada, né, além de implementar o manual, implementar os requisitos e serem certificados, vocês fizeram várias melhorias, independente da certificação, mas que eu sei que aconteceram, como novas ferramentas que foram incorporadas, indicadores que foram até mudados, né, para enxergar melhor a informação estratificada. Conta um pouquinho para a gente quais foram essas grandes mudanças. Quando a gente... O meu áudio tá bom, Alexia? Tá, de vez em quando ele dá uma falhazinha, mas... A gente saiu do zero, nós, por exemplo, não tínhamos muitos pacientes com lesão, como eu falei, então eram pacientes que a gente tratava ou recebia e ia embora para casa e nada acontecia. Eram mínimos.
Aí teve que aprender, além de estratificar a lesão, a gente poder falar isso é lesão, isso não é, isso é lesão de Covid. A gente separou, porque não dá para trabalhar, não dá para jogar tudo de lesão por pressão. A gente precisava saber o que era e o que não era. Né? Eu voltei com uma outra enfermeira, nós passamos em todos os leitos dos pacientes. Essa é a minha função. Passar nos leitos e avaliar a pele todos os dias. Ver se tem... A gente implantou o Bundle Skincare, que ele boas práticas para prevenção de lesão, e dependendo do braço, a gente trabalha com moderado, elevado, a gente implementa colchão, ou piramidal, ou viscoelástico, ou pneumático, espuma com camadas, só falando de prevenção, né? Prevenção com placas hidrocoloide mesmo, que hoje em dia ainda funciona muito bem, tem muita gente que não gosta, mas muitas vezes funciona. A gente tem que trabalhar com fralda, nós tivemos que testar fraldas para ver qual fralda que funcionava melhor para os nossos pacientes. E aí a gente passa, quando não dá tempo, a gente trabalha só com os Bradens elevados mesmo, passa em todo mundo, e trabalhar a equipe em função de lateralizar. A lateralização foi muito trabalhosa, porque lateralizar 2 horas é difícil, né? A equipe não estava acostumada, porque nós não temos pacientes acamados e de repente o paciente acamado. A gente tinha paciente com dreno, eram coisas que a equipe... Então, a gente tem ferramenta, o paciente, eu faço uma pequena avaliação no paciente com os diagnósticos, que é que ele tem que estar impedindo o uso de droga, hemodiálise, o que está recebendo de dieta, por que ou não, e coloco lá como é que está a pele na admissão. A minha função é, até 12 horas depois de admitir, eu fazer essa avaliação. Se tem lesão, eu já avalio. A gente usa a ferramenta WAT para poder dar um score dessa lesão. Ainda estamos em teste. Para algumas, eu vi que ela não... Para lesão de Covid, ela não é funcional, ela não fica legal. Procurando outras. A partir daí, um plano de cuidados para isso, né? E reavalio a cada 7 dias. O legal foi que nesse tempo que eu comecei a fazer, muitas enfermeiras entenderam isso. Então, quando elas já veem que o paciente vem piorando a sua gravidade, ou vem apresentar alguma situação que vai abrir lesão, elas já chamam antes. Então, às vezes, a gente muda cuidados preventivos, muda os curativos um pouco antes, para a gente poder tentar diminuir e não estender muito, né? Na evolução do enfermeiro diário, a gente implementou cuidados para pacientes especiais. Então, pacientes com lesões cervicais, pacientes obesos, pacientes que têm o braço mais elevado, pacientes que oncológicos, especifica ali, a gente dá uma olhada e aí uma coisa também. Para o paciente oncológico, a gente leva em consideração, oncológico e às vezes terminal, a gente leva em consideração a dor. Você pode ficar desse lado, como é que isso funciona para você, né? No nosso plano de cuidado, a gente colocou dor, então eu preciso descrever se existe analgesia, qual analgesia, eu descrevo também como é que está a dieta desse paciente, então a nutrição veio muito forte com a gente trabalhando isso foi assim, engrandecedor, né? Principalmente quando precisa pronar, porque a gente diminui a quantidade de dieta e o nosso protocolo diz que quando vai pronar, a gente pausa a dieta horas antes e volta horas depois. E os pacientes hoje ficam de 18 a 20 horas pronados. E aí tem um fluxo de dieta menor, né? Então, além disso, eu treinei a equipe maravilhosa de técnico e enfermeira assistencial que está no operacional, que são meus olhos. Olha, apareceu um vermelhinho na pele, eu quero ver. Então, eu estou lá do outro lado no corredor, no 34, o 201 está tomando banho, eles me acionam, quero olhar essa pele. Então, eles já vem um cotovelinho batendo na cama, coloquei um Alevi, bom, aí eu vou lá e prescrevo. Então, essa interação foi a coisa mais legal que aconteceu. Que eles têm disso. Fora isso, a gente implementou recentemente uma cartilha para
pacientes que têm risco de desenvolver lesão e a gente entrega para o paciente o acompanhante. E a gente, legal. tudo que eu quero. Você fala, olha, os riscos nessa posição são esses, nessa posição são esses. Pode ficar sentado de 3 a 4 horas, mas isso não pode estar feito. E a gente tira algumas manias. Tem acompanhantes que gostam de 2 fraldas, né? Aí eu tirei essa mania deles. Então, na cartilha isso está descrito. E aí eu falo, ó, você vai me ajudar. De 2 em 2 horas, você pode olhar essa fraldinha? E aí você pode chamar alguém para... Isso funciona. Eles participam do cuidado, os familiares, os pacientes. Uma coisa que a gente não tinha era acompanhamento de lesão pós-UTI, né? Pós-alta-hospitalar. E aí hoje a gente tem uma orientação de alta para paciente que tem lesão, seja para qualquer lugar que ele for. A gente manda uma orientação do tipo de lesão e como é que a gente estava tratando. A gente tem uma orientação para paciente com risco de lesão. Ele não abre lesão, ele vai para casa acamado, precisa de cuidados. A gente faz uma orientação também, vai com a orientação do que a família pode estar fazendo. Infelizmente, Alexia, eu tenho muito... Infelizmente, uma coisa é boa. Nós não temos lesão por pressão assim, há 2 meses para paciente fora de Covid. Todas as lesões que a gente tem são relacionadas ao Covid. E aí é muito aleatório. A gente não consegue saber quando vai abrir, em quem vai abrir. Quando a gente olha, já tem aquela lesão de repercussão. Geralmente, o bumbum ali, né? Glúteo, dali para abrir pé é muito rápido. Eu tenho uma que eu consegui intervir antes e a gente conseguiu ver o que estava funcionando e o desfecho não é bom desses pacientes. Nunca é. São raros. Quando o desfecho é bom, eles vão para debridamento cirúrgico, né? Mas fora isso, sim, para pacientes acamados, que ficam fora de Covid, e a gente tem feito um trabalho muito legal. E eu mostrei isso para os meninos essa semana. E falei, se a gente não abre lesão aqui, a gente comemora como se fosse um final de Copa do Mundo. Isso é sensacional. E hoje a gente já sabe, né, que o padrão ouro, tanto para prevenção quanto tratamento de lesão por pressão, é o adesivo de silicone com 5 camadas. Qual foi a experiência de vocês nessa incorporação e o antes e o depois disso? Assim, o adesivo de 5 camadas é muito bom, funciona muito bem. Só que a mentalidade das pessoas era assim, a gente coloca na sacra e você não precisa se preocupar muito. E eu tenho que preocupar. E eu expliquei, não, gente, a gente coloca para proteger, né? Mas precisa lateralizar, precisa ter o colchãozinho ligado, leito, trabalhar o reposicionamento na poltrona é uma coisa que a gente está trabalhando, porque eles colocam, mas o paciente de lesões, por exemplo, de medulares, porque eles não fazem isso só, né? Os outros estão escorregando e de uma forma ou outra eles acabam se movimentando. Paciente que faz diurese em fralda, esses meses eu tive que trabalhar. Não dá para pôr o adesivo camadas nesses, porque encharcou, tem que tirar, né? Outra coisa que a equipe não entendia, o adesivo, você precisa tirar, dar o banho, inspecionar a pele e colar de novo, né? É para isso que ele serve. E uma coisa que eles não entendiam de forma alguma era um adesivo desse numa lesão aberta. E eu falei, pode, gente, vamos usar. E eu colocava, e eu venci pelo cansaço. A gente fecha em tiers, por exemplo, hoje em dia. Eu falo, ó, coloca aí, de 3 a 5 dias eu vou tirar. Porque eles acham que machuca. E aí eu chamava, vem, vamos tirar. Não, vai doer. O paciente, não, pode tirar que não tá doendo. É quando você tira, tem lá aquela camadinha já epitelizada. Mas eu tive que mostrar resultados. E daí eles vão se conformando. Né? Como cobertura secundária também tem muito resistência. Mas eu expliquei. O que muitas vezes o profissional precisa entender é que essa nova geração de curativos é muito mais tecnológica, né? Ela é criada para durar vários dias, né? Vários dias. 5, muitas vezes até 7 dias. Foi pensado para isso, né? Foi pensado porque as 5 camadas permitem, né, a passagem do ar, permitem que a gente não forme ali embaixo do curativo um meio de costura, que é o grande medo, né, da enfermagem que está ali. E uma outra proteção. Tudo abafado. E uma proteção importante
uma proteção importante dos 5 camadas é o papel no cisalhamento, que é um outro fator muito importante no desenvolvimento da lesão por pressão. E só as coberturas com 5 camadas, que possui essa camada um pouco separada, que permite esse cisalhamento não levar trauma para o tecido. Então, essa é uma grande diferença dos 5 camadas. Não só o alívio de pressão, mas também a redução do risco para o cisalhamento. Sim. Sim. E a proteção. E aí, ela, acho que é importante também lembrar, por exemplo, que as comissões de padronização, as comissões... Sim. Mas eu acho que as comissões de padronização, as comissões de curativos, elas têm que se inteirar um pouquinho mais sobre o que a gente fala, né? A gente costumava falar farmacoeconomia, mas no caso aqui nem é fármaco, mas a questão de custo e benefício de você muitas vezes... esse curativo aqui ele é um pouquinho, talvez mais caro, mas a durabilidade dele é maior. O número de incidência de eventos adversos é muito menor. Então, principalmente no hospital público, né? Eu tenho que estar pensando nisso, porque eu estou tratando, não é a operadora que vai tratar esse custo do evento adverso, sou eu mesmo que vou tratar isso. Então, assim, esquece a segurança do paciente por um segundo e pensa só em custo. Mesmo assim, você usar uma tecnologia mais avançada vai trazer benefícios de custo e assistenciais que muitas vezes você não está enxergando no imediatismo, mas a médio e longo prazo você realmente vai conseguir convencer aí sua alta direção, né, e fazer a coisa acontecer. Eu acho que se todo mundo colaborar com a gestão de recursos, a instituição tem muito a ganhar com isso, os próprios profissionais, os colaboradores, porque obviamente a instituição começa a ter uma saúde financeira muito melhor, porque um hospital não é diferente de qualquer outra instituição, ele também é uma empresa que obviamente precisa ter uma lucratividade para conseguir manter todo um time grande, forte, de alto custo, que são os colaboradores, todos os recursos necessários. Então, esse exercício da gestão de recursos também é um papel importante para todos, até o profissional que está lá na área operacional, ele precisa ter esse tipo de consciência, que é evitar desperdícios. A gente tem uma campanha dentro da Smith que chama One More Day, que é você deixar o curativo por mais um dia, e o quanto isso leva de impacto nessa relação de custo e benefício. Então, eu acho que esse exemplo que a Mayara colocou, do banho, e saber fazer a inspeção e posicionar o produto novamente, isso é muito importante ter esse tipo de clareza, porque parece ser muito pequeno, mas você reduz esse consumo e aí você consegue maximizar mais ainda os recursos que hoje estão muito direcionados para o paciente de Covid. E aí você consegue atender mais pacientes com esses recursos limitados. Teve uma pergunta ali que apareceu no caso do paciente com diarreia. Essas tecnologias hoje te permitem limpar o curativo por fora e não ter que retirar o curativo. O que você precisa observar é se não houve infiltração. Se alguma área da cobertura não tem um descolamento que permitiu que a infiltração aconteça, e aí, obviamente, se tem uma contaminação interna da ferida, aí precisa ser trocado, e precisa ser muito bem limpa essa ferida por conta do risco de contaminação, colonização e infecção no futuro. Muito bem. Sim. Tem várias perguntas aqui, ó. A Maíra está perguntando, vocês possuem indicadores próprios para pacientes com Covid? Não fizemos a estratificação ainda, mas a Comissão de Cuidados com a Pele, ela tem uma reunião mensal, né, onde a gente leva, a gente coloca as aberturas de o que a gente recebeu de pacientes. E aí lá fico esses pacientes, né? E aí eu trabalho muito com fotografia. Então eu levo, porque o paciente de Covid, ele evolui muito rápido. Então eu levo foto, é muito fácil da gente de colocar a fotografia. Em uma semana vai de um bumbum íntegro para um bumbum que precisa de desbridamento rápido, né? E eu levo muita foto. Mas eu estratifico sim. Não é o nosso indicador, mas eu na apresentação estratifico. Eu criei uma planilha, minha supervisora faz isso para poder estratificar, porque público, feminino, masculino, idade, Braden, abriu a lesão. A gente também coloca indicador de aí, né? A gente coloca fez uso de droga vasoativa, análise, se é diabético, hipertenso, se
se é algum dos pacientes que se encaixam na população especial, então tudo isso é estratificado. Eu não apresento, não foi uma exigência da comissão, mas se precisar eu tenho tudo anotado. Muito bem. Daniele Paulo Henrique fala, modificação da SAI de acordo com pacientes específicos, acho que é isso até que você citou agora há pouco. E, inclusive, acho que uma coisa que vocês fizeram, que foi bem interessante, é usar o sistema TASI para ter ali o compilado de informações, tanto da avaliação, inspeção, evolução, enfim, toda a SAI, todo o ciclo desse paciente com informações centralizadas. Conta um pouquinho para a gente. A gente colocou tudo ali, tudo tudo que é relacionado à lesão de pele, tem plano de cuidado. Então, se você procura pelo meu nome, ou o nome da Aurora na UTI, você abre tudo que a gente tem. A avaliação, a única ferramenta que a gente ainda não conseguiu colocar no TASI é o PWAT, justamente porque eu ainda estou testando. Mas ela tem, depois de 3 avaliações, a gente meia e joga para o TASI. Aí lá e eu consigo visualizar como é que foi a avaliação, como é que estava o score, a pontuação, né? E a gente vê melhora ou não. Por ali que a gente está vendo se a lesão melhora ou não. Mas tudo é no TASI. Então, tem orientação no TASI, tem plano de cuidado no TASI, as avaliações são no TASI, né? A gente segue orientações de outros médicos, por exemplo, feridas cirúrgicas. Ainda é a gente não tem ferida cirúrgica infectada na UTI, por exemplo. Os médicos ainda, alguns pedem para usar Povedine, né? E aí eu falo, doutor, a gente tem isso, vamos implementar? Aí tem um book de curativo, você mostra, quero, então vamos fazer, faz do seu jeito. E hoje em dia, você se abrir uma evolução no TASI de um médico, ele fala, solicito avaliação da comissão de cuidados com a pele. Isso é muito legal. Então, tudo é no TASI. Só o BWT que a gente ainda não conseguiu. Mas a SAI foi uma coisa que a Daniele conversou. Eu falei, olha, tem que ter na SAI. Então, se o curativo precisa ser feito uma vez ao dia, tem que estar prescrito uma vez ao dia. 2 vezes ao dia e, se necessário, por conta de que se precisar realizar troca fora do período. Porque são projetos caros, né? O bom de todo esse trabalho é que o hospital fornece para a gente. Se eu falo para a educação continuar, para a gerência, olha, esse aqui me agrada, esse se o hospital é melhor, é mais caro, mas eu consigo tirar ele de uma lesão profunda, íntegro, vamos tirar esse e vamos deixar depois de testar. Então, tudo no TASI funciona muito bem. Se a família quer estar lá, querem olhar, tá lá. Foi importante para as pessoas saberem que dá para customizar, né? Independente de qual sistema informático. A Renata colocou aqui uma informação, né? Ela falou, nossa, as piores lesões apareciam quando pronávamos os pacientes de Covid, foi bem difícil, desafio para todos, né? A Adriane Jesus está perguntando, qual o critério que vocês usaram para o uso de colchão piramidal, já que foi citado que vocês têm os 3 tipos de superfície de suporte, que é piramidal, viscoelástico e pneumático. Isso. Eu vou responder as 2 perguntas. Uma não foi colocação. Nós não temos muitas lesões por dispositivo pronando. O paciente, às vezes, está no rosto, porque quando ele é pronado, faz um edema de rosto. O nosso fixador de tubo ele já é um colóide, mesmo assim, pelo edema. Mas em 2, 3 dias ele já está feito, né? Então, a prona, a gente quase que não teve nada. O critério é assim, quase todas as camas têm o viscoelástico. É uma ou outra que não tem. E quando é que eu vou colocar o colchão? Quando o paciente tem um Braden de elevado a moderado. O moderado eu consigo ver um piramidal, né? Um ou outro colchão é o mais durinho. E aí, nesse, fica ou um ou outro. Nunca fica só o colchão. O importante de entender é que, assim, se eu tenho viscoelástico, eu posso colocar ou o pneumático, mas eu não posso colocar o piramidal, porque perde o efeito. Então, se eu tenho o pneumático entra, mas o piramidal já não funciona. A enfermeira, aliás, o enfermeiro Renato está perguntando qual é o bundle que você citou que trabalhou no início. Acho que é o bundle. Sim. A gente tem um bundle chamado um bundle skincare, com cuidados de prevenção de papel.
Então, eu coloco o Braden do paciente e vou avaliar se ele tem pele íntegra, se tem hiperemia, se ele está com a adequada, colchão, se ele tem protetores multicamadas, se ele tem proteção de dispositivo, porque ele enquadra isso se a sonda nasointeral está com uma proteção, o catéter está com uma proteção. Se ele recebe, né, ou via oral, se ele tem diarreia, e aí eu vou conforme checado, conforme, para eu ter... Isso inicialmente era uma coisa assim, meio que uma auditoria, mas eu não podia me auto-auditar, a Soraya falou. Mas eu tive para a gente poder ver o que isso permitia para a gente. Se eu passar hoje em todos eles estão adequados. Em relação à prevenção, eu não posso garantir a diarreia. A gente tem um dispositivo de consciência fecal que os médicos já, diarreia, a gente vai passar, não vai nada. Então vamos por esse dispositivo, 48 horas, melhorar a dieta e ver o que acontece. A gente usa para prevenção. E a Dinha está perguntando quantos leitos de UTI você avalia? Eu avalio em torno de 59 leitos. Uau! Pouquinho! Uau! Bastante. Gira em torno disso. Muito bem. A Adriane Jesus está perguntando como vocês realizam o manejo da espuma multicamada quando o cliente apresenta diarreia? Ah, você já falou, desculpa. A Ivete falando, a tecnologia do curativo 5 camadas é diferente de outras tecnologias, é isso mesmo, os resultados são excelentes. Daniele Paulo Henrique falando, Covid é uma doença trombótica impactando diretamente na vasculopatia, sim. Liliana falando, muito relevante a preocupação com a dor, que em geral é quinto sinal vital, muitas vezes negligenciado, sim. Maíra perguntando, essas fotos de acompanhamento da lesão possuem termo de consentimento via TASI ou é feito apenas do processo interno? Não, a gente, todos os pacientes que a gente fotografa, que tem nessa fotografia, passa o termo de consentimento da família, a gente aplica para a família do paciente. Eles assinam o termo, a gente escaneia e joga para a TASI. Então fica guardadinho. Regiane comentando, estamos avaliando as lesões através do Braden, conforme o score é realizado as estratégias para atuação da enfermagem. Muito bem. A Elaine voltou aqui. Peraí, Elaine, vou tentar te achar aqui. Eu não... Deixa eu ver se eu consigo te ver. Achei você aqui. Porque ele não está deixando eu te chamar, eu não sei por quê. Deixa eu ver. Se eu te acho de alguma outra forma. Peraí, gente, só pra gente... Enquanto eu vou procurando a Elaine aqui, vou pedir para a Maíra comentar um pouquinho como é que foi o diagnóstico e a certificação. Como é que foi o primeiro impacto desse diagnóstico? Tipo, será que nós não estávamos tão bem quanto achávamos? Se isso foi uma percepção? E como é que foi essa trajetória para a certificação? Eu tenho uma experiência individual para isso, porque eu não estive quando a UTI recebeu o diagnóstico, que não foi muito agradável. Eu era enfermeira referente à noite, então eu não conhecia esses processos, nada disso. E vim para o dia, e no mesmo dia em que o Vanderlei me convidou para fazer parte da referência geral, falou, suas funções serão essas, vou te incluir numa comissão de cuidado com a pele, a gente vai ter um projeto novo, e você gosta? Eu falei, olha, eu entendo muito, mas eu entendo de trabalho, então eu vou, né? É trabalho. E quando eu olhei o manual, falei, meu Deus. E aí eu fui trabalhando, a gente foi trabalhando, e eu briguei muitas vezes, falava, gente, isso não dá, isso não funciona. Porque a dinâmica, por exemplo, uma exigência do manual é a nossa mental, com alguns dados, né, que são exigidos. Só que a dinâmica da a dinâmica da ala e a dinâmica da NEL, a dinâmica da são completamente diferentes. Eles lidam com um N de leite muito diferentes do outro. No Covid, então, foi assim, muito, muito complicado. Então, eu falei, por exemplo, eles me pedem um dado de porcentagem de cicatrização de lesão. Eu falei, eu não tenho isso, porque os meus pacientes morrem. Então, acontece, né?
Mas a gente não pode falar isso. Eu falo, não. Com o tempo eu fiz a ação, né? Mas entender isso, porque o dele é fora de casa, tem um acompanhamento. A ala e o PA por telefone. Os meus pacientes não foram embora para casa ainda. Não tenho isso, né? Então o meu dado é muito ruim, teve que se adequar. Aí a minha primeira experiência foi com a do IBS. Peraí só um pouquinho, Maíra. Eu vou só falar para a Elaine tentar sair e entrar de novo, Elaine, porque ele não está deixando eu te chamar por algum motivo. Não sei se você ainda está no celular, mas lembrar que tem que ser só pelo celular, tá? Entra e sai de novo. Pode continuar, Maíra. Então, a minha primeira experiência com a certificação... Vou pedir para você falar bem devagarzinho, porque o seu áudio está tendo uns cortezinhos. Eu vi. A experiência com a certificação foi faltando um mês para acreditação. Então, em um mês, eu falei, não vou dar conta, né? Mas no dia da apresentação mesmo, eu falei, pode vir que eu dou conta. Eu acho que todo mundo gostou. Com certeza. E como é que foi treinar as pessoas? Você teve que treinar apenas a UTI? Ou você envolveu o treinamento para todo o hospital, inclusive centro cirúrgico, unidade de internação, etc. Como é que foi isso? Eu diminuí um pouquinho o meu áudio. Melhorou? Melhorou. Tá. Melhorou. A Glauci falou aqui. Obrigada, Glauci. Eu tive que treinar todo mundo. Eu parti ali da leva do dia, que fica sob a minha responsabilidade. O momento não pedia que a gente fizesse grupos grandes, era muita coisa para falar. Então, eu tive que fazer isso diariamente, com poucas pessoas, tirá-los do ambiente da UTI, levá-los para uma sala à parte e falar, todo mundo olhando em mim, ninguém olha para o celular, né, e exemplificar. Então, eu tinha espuma, eu tinha o plano de cuidado, eu fazia perguntas assim, quem é que você vai procurar se o paciente tiver uma lesão? Ah, vou procurar você. Quem mais? Na UTI tem mais um. Daí você falava, vai, Aurora. E quem eu não tô aqui, quem é que vocês vão procurar? Ah, a gente tira uma foto e manda para você. Isso, eu chegando eu avalio. Mas foram grupos pequenos, eu tive que ir por partes, né? O Cavilon, eu falei o nome comercial, o protetor de barreira, né? Spray, eu tive que ensinar a usar. Porque cada troca de fralda, eles vão lá e é uma vez por semana. Eles não entendem. E o que eu fiz? Uma vez por dia. A gente vai lá, vai abrir, vai espirrar, espera 30 segundos e volta a pele na posição e explicar. Isso eu ainda faço com todo mundo. Toda vez eu entro, vem cá fazer um curativo. A gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado. Com o tempo, algumas enfermeiras aprenderam muito bem. Eu tenho algumas que elas já conseguem fazer isso muito bem e não precisam de mim, né? Mas eu ainda, a gente precisa agora que está saindo do Covid, ter essas aulas práticas para escarificação, para desbridamento, que eu ainda não tive. Mas a ideia é ter e melhorar isso. Mas é difícil, porque atenção, você escuta a campainha tocar, você quer ir atender, a bomba apita, você quer ir. Então, a dica que eu posso dar é tirá-los do ambiente que eles estão, colocá-los num pequenos grupos de 3, 4 pessoas e falar o que precisa falar, depois manda e fala, manda vir mais 2 ou 3. E aí você vai falando. É difícil, é cansativo, mas quando você pega depois de um ano, é sensacional. A Tamira está contando a experiência dela aqui. Ela falou, temos tido muitas perdas de sondas nas UTIs Covid, algo que me preocupa muito, mesmo tendo checklist de verificação e cuidados. O que é que eles estão perdendo? Eu não ouvi, desculpa. Perdendo sonda. Sonda vesical? Ela não cita. Sonda vesical, nós perdemos, eu não sei se é sonda vesical, nós perdemos algumas por obstrução de Covid. Uau. Dava para ver as pedrinhas descendo assim, e ela obstruía. Se for sonda vesical, é isso. Uau. O novo normal, trazendo novidades aí pra gente, né? Incrível. Nasointeral, por Covid não. O Vivale, a gente tem muita coisa que a gente, devido à pronação, não. A gente tem um protocolo de lavar essa sonda com flush de 20 ml a cada 6 horas. Dependendo do que o paciente recebe,
se ele recebe os pozinhos, eu vou falar bem portuguesinho assim, os pozinhos, e no Vivale a gente tem muitos, ou muita medicação, a gente diminui esse tempo. Então, não, é bem lavado. E a pronação, eu acho que não. A gente faz lá um nadador a cada 2 horas, funciona bem pra gente. A Glaucia está perguntando qual o índice de infecção em corrente sanguínea na UTI, pois aumentou demais na Covid. Eu não vou conseguir te dizer ao certo, a gente tem poucas também. Se a gente fecha 1 ou 2 por mês, é muito. Mas a gente ficou mais... Peraí que o seu áudio tá totalmente mudo agora. O Instagram hoje não está cooperando com a nossa live. Tirou a Elaine, tirou o áudio da... Peraí, Maíra, não tô ouvindo o seu áudio. Todo mundo tá na mesma condição de não ouvir o áudio da Maíra? Entendi, Elaine. Não tô te ouvindo. O meu também? Vocês me ouvem? Não? Pessoal, responde aqui para mim se vocês me ouvem. Sim. Vocês ouvem agora a Maíra? Vocês ouvem a Maíra? Maíra, eu vou pedir para você sair e tentar entrar de novo, só para a gente finalizar. Engraçado. Para mim, ela não está saindo áudio. Sem áudio, eu não sei. Gente, complicações de Instagram. O Zuckerberg não tá querendo que a gente aborde lesão por pressão hoje. Mas, enfim, a gente sempre... peraí que a Elaine tá aqui. Vamos ver se eu consigo. Não. Maíra, eu acho que a Maíra eu consegui trazer de volta. Vamos ver. Maíra, acho que a live... Alex... vamos ver. Melhorou? Opa, perfeito. Legal. Eu não respondi alguma coisa? Eu vi que alguém mandou uma pergunta sobre a sonda e depois falou sobre alguma coisa que eu não vi. Peraí que eu vou resgatar aqui. Lembrando. Em caso de agitação, Ana Paula perguntando. De lesão? Eu acho que talvez seja pronação e agitação junto, não sei. Os nossos pacientes pronados, eles são extremamente sedados, né? Inclusive, em caso de pronação, você já imagina que é um paciente muito grave. Isso eu queria falar. A gente ainda trabalha no COVID, a gente fez uma coisa legal lá, uma plaquinha de prona. Mas eu sempre peço para eles especificarem assim, se o paciente não consegue ficar confortável de um lado, a gente evita esse lado e faz só dorsal e o outro lado. Por quê? No COVID, a gente trabalha toda uma parte ventilatória. E não adianta a gente colocar um paciente numa posição que vai desfavorecer todo o trabalho que a equipe médica e fisioterapia fizeram durante um certo período. Então eu falo, gente, não dá, vamos dos outros 2. Não dá para virar de jeito nenhum, é tirar o bumbum do lugar, é levantar a perna, e assim, essa plaquinha ajuda muito. Se tem um lado que o paciente não quer, eu vou lá e risco. O paciente não fica do lado direito. Ele pode ir do esquerdo, de dorsal, pode pronar, mas direito ele não pode. A gente risca. E isso é feito diariamente. Para paciente agitado, a lesão do paciente agitado, ele faz mais esses skin... Não? Eu estou respondendo para a Elaine que ela não consegue entrar e eu não consigo trazê-la. Lesão de paciente agitado, o que acontece muito é lesão de fricção por fralda, lesão de skin tears por contenção, porque eles fazem muita força. Mas aí a gente lança mão de espuma multicamada, que funciona muito bem. A gente coloca para prender... E lesão por fricção é complicado, porque você limpou um bumbum com um pouquinho mais de força, a pelinha das pessoas rompe, né? Idoso, a pele também rompe com muita facilidade. Então... A Glauci reperguntou sobre índice de infecção em corrente sanguínea. Isso. Mas você já respondeu, eu acho. Que a gente fecha assim, quando muito, 1 ou 2, mas geralmente é difícil. Tá. A Josi perguntando, seu índice de lesão em face, você acha que o fixador do tubo contribui para a instalação dessa lesão? A gente usa um fixador, eu não sei se vocês conhecem, ele tem 2... ele é um anti-fast, ele tem 2 hidrocoloides aqui e ele fixa aqui. Eu acho que não, porque o paciente, quando ele não é pronado, ele não faz essa lesão. Eu creio que é em relação à prona. Quando prona, quando você desprona, você percebe todo um edema, né? E aí essa lesão aparece. Mas ela já aparece com tecido epitelizado. Então é só questão mesmo de você adequar.
A fita machuca mais. Nós não usamos aquele cadarço, mas eu já peguei pacientes de outros hospitais que vieram pra gente e a lesão é bem grave, aí é bem feia. E às vezes nem cura, ela cicatriza só, mas a pessoa fica com a marquinha bem feia. O Paulo está falando, sou fisioterapeuta da terapia intensiva COVID, fazemos plaquinhas de mudança de decúbito de cabeça. Isso. Daniele falando, já consideramos necessidade de trabalhar a equipe, rodamos PDSA e encontramos a necessidade de implantar catéter impregnado de clorexidina e treinamos toda a equipe. Isso. O Vanderlei respondeu, nesse ano nós tivemos 4 infecções. Eu acho que seja as 4 infecções de corrente sanguínea. A Josie falando Anchor Fest. É o nome comercial. Tá. E a Glaucia perguntando, qual o protocolo de troca de fixação? Enfermagem mais físio? Não, geralmente a enfermagem consegue trocar sozinha. Mas a físio sempre está lá porque a gente sempre pede para tomar conta do tubo, né? Às vezes elas querem reposicionar, elas auscultam, elas têm mais na cabeça, não precisa sair correndo, a quantidade do tubo. Então ela fala assim, vamos reposicionar. Então nesse momento que a gente vai trocar o anti-fast, é a hora que a físio vai lá dar uma olhadinha no tubo. Então a gente verifica cuff a cada 2 horas, né? Então a nossa precisar trocar por cuff também é difícil. Um comentário aqui da Liliana. A questão de recursos tecnológicos na instituição também é essencial no resultado. Infelizmente, a realidade da maioria das instituições é precária. Sabemos disso, mas eu acho que se fizessem uma comissão, a gente conseguiria andar mais nesse caminho. Creio eu que essa ideia funciona assim. Diminuir mostrar o longo prazo, né? Isso, longo prazo. A Aline Cesário falando, estou impressionada com os resultados, parabéns. Muito eu bom. Também fiquei. A gente fica realmente muito feliz porque a gente consegue ver o antes e o depois, consegue ver que essas melhores práticas que o mundo está fazendo não são irreais para a gente aplicar em qualquer tipo de organização do Brasil, seja filantrópica, particular, SUS, todo mundo tem chances de implementar tudo isso. Sim. Muitas coisas são mudança de cultura, são relacionadas a treinamento. E aquilo que é tecnologia, como o curativo de 5 camadas, basta você conseguir provar para a sua instituição que ela parece mais cara, mas que no médio e longo prazo aquilo se paga pelo número de eventos adversos e óbitos que você está evitando. Isso. Isso. Né? Enfim. A Glaucia perguntando, você falou, perdi o começo da live, por acaso você falou sobre pneumático? É o colchão ou o curativo? Não, curativo não, é o colchão pneumático, né? O colchão pneumático a gente tem para quase todos os leitos mesmo, e a gente usa para caso de paciente de Braden elevada e muito elevada, juntamente com o viscoelástico, que a gente tem para quase todos os leitos também. Eu vou ler aqui o último comentário, até porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a nossa live. Já está conversando 1 hora, olha só, Maíra. O Paulo falando, muito comum as lesões durante o uso de VNI. Sempre válido ressaltar que a escolha da interface adequada é essencial. Na instituição que trabalho, privado, mudança de cultura já conseguimos. Ótimo! Mudança de cultura. Isso é porque a gente passou a ouvir o paciente, né? Eu escuto, ele fala, olha, isso aqui tá ruim para mim. Então, como é que a gente vai adequar? Tem paciente que não gosta da multicamada. O que eu vou fazer? Fez muita diferença quando eu passei a ouvir o que o paciente estava falando, né? Tem paciente que não gosta do pneumático por causa do barulhinho. E daí eu tenho que optar pelo piramidal. Mas escrito e lateralizando são medidas fáceis. Eu não tenho coxinha de gel para todo mundo. Mas eu tenho almofadinha, eu pego o cobertorzinho, o travesseiro às vezes é alto. Dá para fazer, sabe? Você não precisa ter as melhores tecnologias, porque se você não souber manipular também não vai. Tudo bem. Bom, gente, lá no nosso site www.ibs.med.br a gente tem uma aba só falando dessa certificação, né, de boas práticas de prevenção, tratamento de lesão por pressão. A Elaine, se estiver aqui ainda, se quiser colocar aqui algum contato, algum comentário para o pessoal buscar informações também, junto a Smith Neffel, muito bem-vinda. E a Maíra, tenho certeza, Maíra, Vanderlei, toda a equipe do Hospital Vivale também fica aí de prontidão, caso alguém tenha alguma dúvida posterior. E, enfim, né? Vocês hoje são o benchmark. É responsabilidade a mais.
E com certeza vocês vão acolher todo mundo com muito carinho. Sim. E não esquecer que amanhã a gente, aliás, agora, quando a gente fechar essa live, no nosso IGTV, essa live já fica gravada lá para quem perdeu o comecinho, quiser assistir tudo. Tem muita dica, gente, muita informação técnica que vale a pena vocês pegarem um caderninho, reassistir, fazer a listinha das coisas que vocês precisam implementar ou conversar com a equipe de curativos, né? A comissão de curativos de vocês. A Elaine colocou aqui o e-mail dela, elaine.costa@smithnefe.com. A Vivian colocou aqui em cima atendimento@ibis.med.br também. As duas fontes estão aí preparadas para responder as dúvidas de vocês. E a gente vai abrir uma caixinha de perguntas aqui também no IBIS sobre o tema. Se a gente precisar, contata direto o pessoal da Vivale e a gente vai respondendo também cientificamente aí frente ao manual todas as dúvidas de vocês. Então não esqueça, respondam aqui na caixinha as perguntas de vocês póstumas. E aí, Maíra, muito, muito obrigada mais uma vez pela prontidão de vocês. Vocês são muito agradáveis, muito solícitos, cordiais. Agradecer aí ao Vanderlei, toda a equipe e direção do Hospital Vivale, a Redditor também, que deu todo esse apoio. E ficamos à disposição de vocês e torcendo para que mais e mais organizações deem o clique e liguem aí o projeto, né, de implementar essas boas práticas que fazem toda a diferença. Sim. E salvam vidas. Obrigada, Alexa. Obrigada, Elaine, pessoal da Smith o pessoal do IBIS. Foi bem legal. Trabalhoso, mas valeu muito a pena. Com certeza. Um beijo, gente. Um abração para todo mundo. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau.